Então, tudo que vem muito rápido também vai muito rápido. Não acelere aquilo que Deus quer falar com você. Porque quando Ele fala com você, aí aquela palavra, aquela mensagem, aquele entendimento virou tão teu, tão profundo, que quando você fala, libera a vida para as pessoas. Episódio fresquinho do Júnior na Lata chegando pra você. Não esquece de já curtir, compartilhar, etc. Para que as pessoas sejam abençoadas e também que esse conteúdo alcance mais pessoas ainda. Nós vamos falar hoje sobre disciplinas espirituais, mas não vai ser igual a outras vezes que eu falei, porque eu vou ler um trecho da Bíblia e eu vou te ensinar a fazer enquanto você lê, tá bom? Então vamos começar, eu já orei aqui pra gente começar, mas eu oro agora também para que você venha ser alcançado pelo Espírito Santo, tocado pelo Espírito Santo e que ele venha mover a tua alma para obedecer e estar de acordo com aquilo que o teu espírito anseia viver, o teu espírito sendo guiado pelo Santo Espírito de Deus. Então em nome de Jesus eu oro sobre você e eu te abençoo enquanto você ouve esse episódio. Ok, primeira coisa que eu quero ler para vocês está lá em Gálatas 4, no versículo 19. Gálatas 4,19 fala assim, ó: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E depois Paulo continua falando outras coisas, mas eu quero ficar aqui exatamente nesse finzinho do versículo, que ele fala: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, o que nós precisamos fazer, o que nós estamos trabalhando em terra é para que Cristo seja formado em nós. Quando nós falamos sobre disciplinas espirituais, quando nós falamos então sobre realmente fazer o seu devocional, é para que Cristo seja formado em cada um de nós. E Paulo falando aqui para eles, né, que ele ora por eles, ele traz a verdade, um pouquinho antes ele menciona isso, mas para que Cristo venha ser formado, o caráter de Cristo, o fruto do Espírito venha ser expresso, os traços de Jesus, isso sendo formado em nós. E quando você, então, pensa em disciplinas espirituais, não pode ser um negócio, talvez de um papelzinho que você imprime, que você dá um check todo dia ali, que você fez. Não é só isso, mas é que realmente Cristo vai ser formado em você conforme você faz as disciplinas. Elas são essenciais para a vida do crente. E aí a gente pensa assim, ó, então você entregou sua vida para Jesus, você nasceu de novo, e aí você precisa agora permitir com que o Espírito Santo opere a sua obra em você. Para isso, não adianta somente a primeira experiência de conversão. Não adianta somente você ter nascido de novo e pronto, daí não precisa de mais nada. Não, você precisa do trabalhar de Deus em você diariamente. Não é só constantemente ou frequentemente, é todos os dias Deus falando com você e trabalhando em você. Para isso servem as disciplinas espirituais. Sem as disciplinas espirituais, você não tem força. Sem as disciplinas espirituais, você não tem base. Sem as disciplinas espirituais, você não tem resiliência, resistência. Então vamos fazer um paralelo aqui com o exercício físico. Se você olha para a academia todo dia, você fica mais forte? Não. Se você vai para a academia uma vez por mês, você fica mais forte? Não. Agora, se você todo dia tá mexendo o seu corpo, exercitando o seu corpo, no dia que você quer, no dia que você não quer, você tá sendo fiel ali, você vai trabalhando seu músculo. Chega no fim de um ano, você tendo todo dia sido fiel, feito um pouco de exercício, caminhado, levantado peso, no fim de um ano você tá uma pessoa mais forte, com mais energia, com mais disposição, com menos dores, uma pessoa com mais imunidade, não fica doente tão facilmente. O exercício físico faz tudo isso pro seu corpo. É a mesma coisa as disciplinas espirituais. Inclusive, na Bíblia, fala, lá em 1 Timóteo 4,7, quando Paulo está falando para Timóteo, ele fala: exercita-te pessoalmente na piedade. E quando fala exercita-te, é realmente essa palavra de exercício, de ginástica. Então, você fazer um treino para que você se desenvolva nas disciplinas espirituais. E piedade é uma das formas de expressão da sua disciplina espiritual. E a gente vê que é um treino, não é uma coisa que é pontual e que é de vez em nunca. Tem que ser algo bem constante, bem realmente frequente na sua vida. Você não pode achar que você comeu uma vez no mês e vai estar satisfeito o mês todo. Não, você precisa de mais alimento e alimento diário. Todos os dias se alimentando e se exercitando, treinando, melhorando na questão de disciplinas espirituais.
E aí eu queria falar uma coisa pra vocês aqui, que as disciplinas são, na verdade, uma bênção. As disciplinas são, na verdade, um presente que Deus nos deu. Mas muitas vezes nós entramos num legalismo. Por quê? Eu começo fazendo e eu começo gostando. Só que aí, um dia eu começo fazendo porque eu faço porque tenho que fazer, e aí tá corrido, tá bom, fiz. Aí no outro dia eu também não consegui me dedicar tanto, fiz. Aí no outro dia tá corrido de novo, e aí quando a gente vê, a gente tá fazendo só porque tem que fazer, e pra também não se encontrar num lugar de, eu tô pecando porque eu não tô fazendo minhas disciplinas, então não, eu tô entregando, só que você não tá tirando vida, você não tá extraindo vida das disciplinas espirituais. E as disciplinas espirituais são pra nos trazer vida. Não é todo dia que você vai querer orar e ler a Bíblia, mas você faz mesmo quando você não quer. Só que, se você está todo dia fazendo, mesmo sem querer, você tem que pausar e realinhar as coisas para você fazer a sua disciplina espiritual de uma forma mais qualitativa, porque não adianta simplesmente constar. Tem que ter qualidade, tá, gente? E aí a gente vai parar e vai olhar, tudo bem, Júnia, tô fazendo e não tá com qualidade. Eu tô vendo que eu tô só dando um check ali porque eu precisava fazer. Então você vai parar e vai começar a pensar, por que não tá com qualidade? Como que tá a minha noite anterior? Se você faz logo cedo pela manhã. Você acorda cansado? Ou então, você não tá conseguindo acordar antes e você tá ouvindo a Bíblia enquanto você tá indo pro trabalho só. É bom ouvir a Bíblia indo pro trabalho. Eu ouço a Bíblia o tempo todo no carro, mas não pode ser só isso. Você tem que ter outros momentos de solitude também. Então, você tem que fazer essa análise para ver como que tá a sua vida com Deus, como que estão as suas disciplinas espirituais, como que está a sua vida devocional, para que ela seja qualitativa. Porque quando ela tem essa qualidade, ela causa um efeito na sua vida. Se ela só consta, ela não é sem valor nenhum. Com certeza não, porque você está pondo palavra para dentro de você. Porém, você vai se encontrar mais cansado, você vai se encontrar mais desesperançoso, você vai se encontrar sem visão, porque ela não está entrando com qualidade. E o que eu falo muito para as mulheres que estão perto de mim é assim, como que você sai do seu tempo com Deus? Como que você sai do seu tempo devocional? Porque às vezes você faz, só que você sai igual a como você entrou. Se você sai todo dia igual a como você entrou, você não está fazendo corretamente. Isso aqui não é pecado, não é sobre pecado. É sobre você extrair a vida que Deus prometeu dessas disciplinas. Então, se você sai igual, você tem que refazer o negócio. Porque você tem que sair com mais esperança, você tem que sair com uma nova perspectiva, você tem que sair mais leve, você tem que sair mais vivo, você tem que sair com mais alegria dentro de você, mesmo em momentos difíceis, porque a alegria bíblica, ela não é a felicidade mundana, humana, terrena. Ela é uma alegria da presença de Deus. Então, na presença dele, há alegrias perpetuamente, há delícias na presença do Senhor. E é isso que nós temos que acessar quando nós falamos sobre disciplinas espirituais. Mais uma vez, não é todo dia que vai ser incrível, maravilhoso, cara, você tocou o céu. Mas também não pode ser todo dia que simplesmente vai constar. Vão ter dias que vão ser maravilhosos, vão ter dias que vão ser bons. Vai ter um outro dia que você vai fazer e você não vai sentir nada, mas você fez e você sabe que algo foi depositado dentro de você, uma semente de Deus, e você continua. Mas você precisa, como eu disse, dar esse passo para trás, analisar para ver como que tá a qualidade da sua vida devocional. Porque a sua vida devocional, ela tem que fazer um efeito depois que você tem ela. Ela tem que causar em você essa leveza espiritual que eu mencionei aqui. Então, ela é uma bênção, as disciplinas espirituais são uma bênção na nossa vida, mas elas também não podem se tornar legalismo, mas ao mesmo tempo a gente faz quando a gente não quer, só que a gente tem que medir para que venha a ser algo que faz uma diferença na nossa vida. Quanto mais nós nos exercitamos na piedade, quanto mais nós nos exercitamos nas disciplinas, mais liberdade nós temos em Cristo. A liberdade... Gente, tem muita gente que fala assim, não, rotina te prende, rotina te trava. Rotina é liberdade, rotina te liberta. Confia em mim. Seja uma rotina na sua casa, seja uma rotina de exercícios, seja a rotina do trabalho, seja a rotina das disciplinas espirituais. Elas levam você à liberdade. Porque quando você tem essa rotina estabelecida, você tem uma garantia, você tem uma estrutura. A partir daí, você consegue fluir, você consegue viver novas coisas, você consegue adaptar, porque você já tem a sua
disciplina espiritual, e algum dia você vai fazer mais oração, outro dia você vai fazer mais leitura, outro dia você vai ter mais contemplação, outro dia você vai ter mais adoração. Você não vai ficar num formato fixo e congelado, mas você vai fazer com que todas essas partes constem na sua vida devocional, porque elas são essenciais. Mas não precisa ser 5 minutos de um, 5 minutos de outro, 5 minutos... Não, você entra e você vai vendo Deus te levando. Mas tem aquilo que é essencial. Então deixa eu só colocar aí as coisas que tem que constar todo dia e depois a gente vai mergulhar aqui na palavra. A gente vai para Salmo 63. Eu peguei a minha passagem de vida, que se vocês me acompanham aqui há um tempo, vocês sabem que já é o que eu menciono há muitos anos, porque Deus ministrou esse salmo para mim em 2011 e desde 2011 eu não saio desse salmo. Então você vê quanto mais vida a gente consegue extrair de uma pequena passagem. Mas, vamos lá, o que você tem que ter diariamente? Quando você chega na presença de Deus, eu te aconselho a fazer o seguinte: chega reconhecendo quem Ele é. Você está exaltando o nome de Deus. Você está exaltando o nome de Jesus acima de toda circunstância, de toda situação que você possa estar, acima de todas as coisas. Você exalta o nome de Deus, que aí você já alinha a sua perspectiva. Depois disso, começa com gratidão. Você entra na presença de Deus com gratidão. Então você faz ação de graças aqui, você começa a levantar as coisas pelas quais você é grato. Eu tenho um exercício que eu faço com meus filhos, que roda entre os 4, e eu falo: o que vocês são gratos? E aí começa eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo, eu sou grato por aquilo. Aí eles vão indo, cada hora e aí eu tento passar ali uns 10, 15 minutos com eles fazendo isso. Daí eles começam as palhaçadas, eles começam a rir entre eles, mas a gente volta e continua mantendo esse lugar de gratidão, porque a gratidão muda também a nossa perspectiva. Então você entra exaltando a Deus, depois você faz ali esse momento de gratidão, depois você começa a adorar a Deus. Exaltar é uma coisa, adorar é outra. Você está adorando quem Ele é. Depois você pode louvar a Deus pelos feitos dele. Você já agradeceu por todas as coisas que Ele trouxe à sua mente, mas depois você louva Ele pelos grandes feitos na sua vida, pelos grandes feitos na sua igreja, na sua nação, por aquilo que Ele ainda vai fazer. Porque quando a gente começa a orar e interceder por um romper de Deus, por exemplo, a gente precisa, em primeiro lugar, estar grato pelo que Ele já fez. Porque Ele já começou a fazer alguma coisa. Então depois a gente começa a pedir: agora, Senhor, faz isso, traz essa transformação. Que aí é um próximo passo que você pode ter. Você entra em intercessão e começa a pedir a intervenção de Deus na sua vida, na vida dos seus amados, na vida de familiares. Você pede por essa intervenção. Que a intercessão é você entrar ali na brecha, na intersecção que existe de uma vida com Deus. Você fala assim: não, eu vou me posicionar ali nessa intercessão para fazer um clamor por essa situação, fazer um clamor por essa vida, fazer um clamor por essa pessoa. Então você entra em intercessão. Então isso aí vai ser um momento de você só tá falando e tá olhando para Deus e tá declarando as palavras. Depois você tem que ter um momento de meditação. Você medita na verdade de Deus, você medita naquilo que Ele já te falou. Que a meditação cristã não é esvaziar a sua mente. A meditação cristã é você calar as vozes de fora e focar na presença de Deus. Focar nas palavras de Deus. Focar naquilo que Ele está liberando sobre você. Medita nisso. Não simplesmente esvazia a sua mente. Você cala as vozes, cala os barulhos e enche a sua mente das verdades de Deus. Então você tem essa meditação. Você pode também ter a contemplação depois, quando você começa: uau, eu estou contemplando o que Deus, sei lá, quando eu olho para o céu, eu contemplo a grandiosidade de Deus. Quando eu olho para o mar, eu contemplo a grandiosidade de Deus. Eu fico contemplando a qualidade de Deus quando eu olho um feito de Deus. Eu olho as árvores, eu olho os animais e eu falo: que Deus é esse maravilhoso? E eu contemplo, então, a excelência de Deus. Eu contemplo a beleza de Deus. Eu olho para as situações e eu consigo contemplar a virtude do Senhor naquelas situações. Acho que isso já ficou claro para você. Então esse seria esse passo aí de você ter um momento de oração com agradecimento, com louvor, exaltação, contemplação, meditação, tudo isso daí. Aí você tem a sua leitura bíblica, que eu já vou entrar aqui também e vou te dar uma dicasinha como você pode fazer isso. Você tem a sua leitura bíblica, que você tem que fazer. O ideal é você ter um plano que você segue. Se você não tem nenhum plano, eu te convido a seguir o nosso plano como igreja que nós temos como Zion. Você vai conseguir achar, seja no Instagram, eu vou deixar também um link lá nos meus stories que você pode acessar, seja no
no Instagram da igreja, no meu Instagram, em algum lugar você consegue achar plano de leitura bíblica da Zion, ou você também pode entrar no Spotify, tem Bíblia em um ano. E a Bíblia em um ano é a leitura da Bíblia do nosso plano desse ano. Você entra lá e consegue acompanhar também com o áudio. Mas tente ler também, porque é muito importante que você leia, tá? Mas a leitura bíblica, então, é parte da nossa disciplina espiritual. Outra coisa das nossas disciplinas, mas que eu vou falar no próximo episódio, é jejum. Jejum é essencial para que você desenvolva uma vida de unção e autoridade. Tá? Então, quando a gente fala sobre unção e autoridade, é muito relacionado a jejum. Você precisa desse jejum frequente, semanal na sua vida, mas no próximo episódio eu entro um pouco mais nisso daí. Eu já falei aqui sobre oração, mas também temos oração em línguas, que eu não vou me aprofundar ainda nesse também, mas eu acho que eu vou juntar no próximo episódio, eu vou falar sobre línguas também junto com o jejum, porque é um combo bem importante. Oração com entendimento e oração em línguas. Mas você entrar nesse momento de oração, como eu disse, tanto com entendimento como em línguas, isso faz parte das suas disciplinas. E você precisa desenvolver isso, não pode negligenciar os tipos de oração. Nós temos que ter, deixa eu só ver aqui o que eu estou esquecendo, o estudo da palavra, então, que não é apenas a leitura da palavra, mas é o dissecar daquele texto, tá? Porque às vezes a gente lê e a gente não entende tudo. Nós temos também, graças a Deus, temos o Espírito Santo, que é o autor e o intérprete das Escrituras conosco. Ele vai interpretando pra gente também. Só que a gente pode aprender de outras pessoas. Então você pode ter uma Bíblia de estudo, que você consegue ver o que outras pessoas escreveram ali. Ou você consegue pesquisar até na internet. Hoje em dia tá tão fácil pesquisar na internet. Você entra, digita, vai fazendo umas perguntas ali no Google e vai procurando até você achar uma fonte que você considere de fato uma fonte sólida, que você vê que é algo que é de fato bíblico, uma pessoa testada. Eu faço umas perguntas também pro pessoal que tá aqui com a gente. Eu falo, cara, eu encontrei esse teólogo, o que você acha desse cara? Você já ouviu falar dele? E aí o pessoal da nossa igreja que tá mais assim dentro de estudos teológicos, eles pesquisam e falam, Ju, cara, vi essa faculdade aqui que essa pessoa fez, eu vi esse outro lugar que essa pessoa estudou, ó, ele parece isso, tem esses traços, tá, não sei o quê, mas é bem sólido. Manda bala, pode estudar com essa pessoa. E isso é legal, porque é por isso que Deus também fez a gente corpo, a gente conversa uns com os outros. Mas esse estudo, para você dissecar, é muito importante. Ver as palavras no original e dar tempo do texto falar com você. É essencial que você dê tempo para o texto ministrar a você. Você dê tempo para Deus fazer as palavras pularem da Bíblia para você. Porque não pode acontecer de uma forma rápida. Se for rápido, também vai embora rápido. Fogo de palha acende rápido, apaga rápido. Meus filhos, eles estavam brincando com fogo uma semana atrás, na casa de um amiguinho, eles estavam fazendo uma fogueira. E aí eles falavam, mamãe, e aí tava demorando, pegou, e aí a gente tacava palha, e quando a gente tacava palha, fazia assim, ó, e subia e depois parava. Eu falei, exatamente. Aí eu comecei a ensinar sobre a palha, né? Porque cada momento com as crianças é uma oportunidade de ensino. Mas porque o fogo de palha vem e vai. Então tudo que vem muito rápido também vai muito rápido. Não acelere aquilo que Deus quer falar com você. Porque quando Ele fala com você, aí aquela palavra, aquela mensagem, aquele entendimento virou tão teu, tão profundo, que quando você fala, libera a vida para as pessoas. Eu até estava falando sobre pregações com algumas das mulheres que eu acompanho e eu falei assim, quando eu mostro o meu documento de Word, como eu monto ali a pregação, não é só aquilo. Tem meses de estudo antes disso. Tem geralmente uns 3 meses aí, 4 meses que Deus está falando comigo sobre aquilo e aquilo vai se desenvolvendo numa mensagem, vai se desenvolvendo numa palavra. E daquela palavra que eu prego, existem provavelmente umas 60 outras páginas de Word para aquelas outras 3 que eu tenho ali da minha pregação. Existem umas 60 por trás de estudo, que eu fui olhando, que eu fui estudando, aí eu fui tirando aquilo que não era essencial naquele momento, e aí eu vou assim, lixando e moldando até o negócio ficar bom, mas ficar assertivo. Só que vem de muito estudo. Então o estudo da palavra é super importante, super essencial. Eu tenho outros episódios aqui, gente, que eu
explico até um pouco mais das disciplinas espirituais. Você pode entrar e pode pesquisar um pouco mais a fundo, mas hoje eu queria trazer esse por cima, eu queria ler com vocês, então, Salmo 63 e mostrar uma coisa que vocês podem fazer quando vocês estão lendo a Bíblia. Então, você já abriu a sua Bíblia, provavelmente, se não, abre aí. Salmo 63. Que fala: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Então, eu parei aqui no versículo 8, e esse capítulo inteiro só tem mais 3 versículozinhos depois, mas eu queria focar nisso daqui agora. É um capítulo que, para mim, como eu disse, é o meu capítulo da vida. E aí o que você vai fazer? Vou te dar uma dica, né? A primeira parte é: ó Deus, tu és o meu Deus. E você para e fala assim: Senhor, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o único Deus. O que significa o Senhor ser o meu único Deus? Eu peço que o Senhor venha trazer convicção de quais são talvez ídolos que eu tenho colocado no meu coração. E tira esses ídolos. E aí quando você pede a convicção, o Espírito Santo começa a te revelar. Aí você vai falar assim: eu confesso o ídolo do meu telefone, porque eu tenho feito o meu Instagram um ídolo, eu tenho feito o meu telefone um ídolo, ele tem ocupado mais espaço no meu coração do que o Senhor. Eu confesso o pecado de ter colocado as finanças como ídolo no meu coração, como aquilo que rege a minha vida. Senhor, eu confesso o pecado de ter colocado o meu cônjuge como um ídolo no meu coração. Eu peço perdão por isso. Você pede perdão e fala: porque o Senhor é o meu Deus, o único Deus verdadeiro, que não é um Deus criado por homens de pedras. Não, o Senhor é um Deus vivo, um Deus que tanto amou o mundo que enviou o seu próprio Filho para viver em terra conosco, enviou o seu próprio Filho para habitar entre nós, enviou o seu Filho para morrer na cruz. O Senhor amou tanto a cada um de nós que o Senhor mandou Jesus para que ele morresse por nós. E não só isso, o Senhor depois enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Esse é o nosso Deus. Senhor, tu és o meu Deus, e que tu sejas o meu Deus todos os dias, em todo momento, o único dono, a única voz na minha vida. Eu tô aqui, poderia ir muito mais, mas você faz isso e depois fala: de madrugada te buscarei. Senhor, isso ainda não é uma verdade na minha vida. Talvez eu não te busque de madrugada, mas eu quero ansiar por ti em todo momento do meu dia. Nas vigílias da noite eu quero ansiar por ti. Eu quero, no meio da madrugada, encontrar a tua presença, buscar pela tua presença, encontrar no meio do meu momento de descanso, um descanso verdadeiro, que é o descanso do Senhor. Porque mais do que uma noite de descanso num travesseiro, vale um tempo de descanso no colo do Pai. Isso significa buscar a Deus de madrugada. Significa colocar a sua necessidade espiritual acima da sua necessidade física. Então você expande. Então ele é o teu Deus e de madrugada você vai buscar a ele. A minha alma tem sede de ti. O que significa isso? A sua alma precisa beber do eterno. E se ela não bebe daquilo que é eterno, ela vai ficar ressequida. Então a minha alma anseia por ti. A minha alma está desesperadamente cheia de sede por mais de ti. Eu preciso da água de Deus. Eu preciso da água viva em mim. Eu preciso daquilo que hidrata o meu coração e não me deixa dura, não me deixa rígida, não me deixa agressiva. Senhor, a minha alma tem sede de ti, a minha alma depende do Senhor, a essência da minha vida é o Senhor e eu preciso de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, onde não há água já fala a respeito da sede que a alma tem, porque ela percebe que
A água que esse mundo pode oferecer não é a água que Deus tem para oferecer. Então, por exemplo, a mulher samaritana no poço, ela vai em busca de uma água terrena, mas ela encontra água viva. Ela encontra um manancial. Ela então deixa o seu cântaro e vai pregar o evangelho. Ela deixa aquela necessidade terrena dela momentânea de água e ela encontrou a necessidade eterna de água viva. E por isso ela continua atendendo a um chamado eterno na vida dela. E você vê, então, esse anseio de uma água verdadeira, mas fala, a minha carne te deseja. Gente, você pode chegar num lugar de tanta consagração que a sua carne não quer mais as coisas da carne, que a sua carne não vai mais ansiar pelas coisas desse mundo. Você está tão consagrado que até a tua carne clama por mais de Deus. Porque você está num lugar que você fala, nada vai me satisfazer. Todo o meu ser anseia pela presença de Deus. Senhor, faz com que a minha carne, com que a mente humana anseie pelas coisas eternas. Senhor, transforma a minha mente, arranca a minha carnalidade e coloca a minha carne ansiando por Ti. Aí fala, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória como te vi no santuário. E aí você pode ser sincero, Senhor, eu ainda não te vi no santuário dessa forma. Me faz enxergar a Tua presença, me faz enxergar a Ti. Eu quero ver a Sua fortaleza, eu quero ver a Sua segurança, eu quero ver o Seu cuidado comigo, eu quero ver a Tua mão forte, eu quero ver a Tua grandiosidade, Senhor, eu quero ver a Tua glória, que a terra venha a ser cheia da Sua glória, Senhor. Eu quero ver isso na minha vida, eu quero ver a Sua glória expressa na minha vida, eu quero ver a Sua glória expressa no meu trabalho, eu quero ver a Sua glória expressa na minha igreja, quero ver a Sua glória expressa na minha nação. Gente, a gente tá no versículo 2 e eu tô falando tudo isso daqui, a gente deve estar pelo menos a 5 minutos e eu tô falando rápido. Então, essa é uma forma de você passar o seu tempo devocional. Você pega a palavra e você destrincha a palavra e você ora a palavra, você estica a palavra para ela se aplicar em todas as áreas da sua vida. E você pode seguir. A tua benignidade é melhor do que a vida. A benignidade de Deus é melhor do que a vida. O que significa isso? Nada que esse mundo e essa vida terrena possa nos oferecer vai ser melhor do que a bondade expressa de Deus, que a benignidade é a bondade ativa de Deus na nossa vida, ela é atuante na nossa vida. Então, a bondade de Deus expressa na minha vida é melhor do que a vida. E por isso os meus lábios te louvarão. Meus lábios louvarão a sua benignidade, a sua ação em mim. Porque, como eu disse, nós adoramos a Deus por quem Ele é, mas louvamos a Ele pelos seus feitos, louvamos pelas mãos dele, pelas obras dele. Então, a benignidade expressa faz com que nós louvemos a Deus. Nossos lábios louvarão a Deus pela bondade expressa dele na nossa vida. Eu não vou continuar e eu imagino que você esteja gostando aqui desse destrinchar, mas senão vai ficar ainda mais longo. Mas eu te dei 3 versículos e rapidamente como você pode fazer o seu tempo devocional. Porque talvez você pense, Júnior, tá bom, eu leio a minha Bíblia, mas como é que eu leio? Então você vai fazer isso. Você vai fazer perguntas para a palavra de Deus. Você vai fazer perguntas para as palavras em português escritas na Bíblia. O que significa isso daqui? Aí você pode fazer aquele estudo de tentar entender, porque talvez Deus tenha te chamado a atenção sobre aquela uma palavra. Senhor, o que é que no original está falando aqui? Que nem eu disse, que Paulo fala para Timóteo, exercita-te. Ele fala realmente sobre exercício de ginástica, exercício físico. Não que ele vai fazer exercício para exercer a piedade, mas é o trabalho do se exercitar para que você venha ver desenvolvido em você o caráter de Cristo. Mas não é um exercitar, eu vou tentar forjar o caráter em mim. Não, eu vou me exercitar nas disciplinas para que então o caráter venha entrar em mim, venha me forjar e o fruto do Espírito venha ser expresso através da minha vida. Então, você vai lendo, você vai dando tempo ao tempo, você vai gastando tempo nisso daqui, vai esperando, vai deixando Deus ministrar em você, ministrar na sua vida e abrir para você o que cada palavra quer dizer. E que aquilo, então, se torne uma oração sobre você. Então, uma passagem muito famosa lá em Josué que fala, ser forte e corajoso. O Senhor fez essa declaração. O Senhor fez essa declaração de valentia sobre, por exemplo, Gideão. O Senhor também trouxe essa declaração sobre Josué. Então, eu quero ver essa declaração tua na minha vida, porque quando Deus declara, Ele já declara aquilo que Ele vê na plenitude. Mas a responsabilidade é nossa, o exercitar-se é nosso, de pegar a palavra que Deus declarou e fazer com que ela venha a ser forjada em nós através da obra do Espírito Santo. Mas eu creio que Ele disse que eu sou forte e corajoso. Eu creio que Ele disse que na minha madrugada eu vou buscar a Deus. Eu creio que Ele disse que a minha alma anseia por Ele e tem sede por Ele.
Então, eu pego isso e falo, Senhor, gera isso em mim. Com o Espírito Santo, você tem a fé na palavra, que já foi liberada, e você pega o Espírito Santo, coloca os dois juntos e faz com que aquilo venha a ser gerado dentro de você. Isso é que é o poder do devocional. Quando você não corre no devocional, mas você deixa Deus falar com você durante esse tempo. Então, esse foi o nosso episódio. Eu espero que você tenha gostado muito. Não esquece de compartilhar com alguém que vai ser alcançado e tocado. E dá aqui o seu like, se inscreve aqui no YouTube, seja onde for que você esteja ouvindo, para que mais pessoas possam também ser alcançadas por essa mensagem. Deus te abençoe e não esqueça também de dar uma olhada na Isadora Farias, IF. Eu tô aqui de IF hoje. Clica aqui embaixo para você conhecer mais, que é uma pessoa que tem sido uma parceira com a gente aqui no Júnior na Lata. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Um beijão.